Amém. Bom dia, bom dia. Louvado seja o Senhor por esse dia. Graça, a hipergraça nos visitou, né? Todos estão bem, dormiram bem. Amém. Amém, aleluia. A graça nos visitou hoje pela manhã. Eu, eu já levanto e pedindo ao Senhor, né? Eu falo, Senhor, obrigado pela graça, pela misericórdia, pela existência, pela esperança, e começo a agradecer. Aí eu fiquei tão impressionada com a leitura ontem, falando do fogo que purifica, né? Aí, de repente, eu estou vendo aqui o versículo que eu tinha notado. O Deus compassivo. O Deus compassivo hoje nos visitando. Aquele que tem compaixão por nós. Aí no texto ainda diz mais que ele nos leva a um lugar, um forte, né? Um lugar de fortaleza e nos deixa lá. Então, nós temos que acreditar nessa verdade e não na mentira que o diabo tem tentado apresentar tão tangível e tão visível para nós. Então, é o nosso Abba, Pai, nesta manhã. Quando eu levanto e respiro aqui, levanto bem e sei que Ele fala comigo e fala com vocês, eu só agradeço esse sentimento de perdão, me sinto segura nesse perdão dele e me sinto também uma mulher vitoriosa. Nós somos vitoriosamente completa em Cristo Jesus. Vamos orar? E novamente lembrando vocês, bom dia, né? Bom dia, bom dia. E eu lembrei de manhã agora uma frase que nós falávamos muito aqui, o Senhor fez eu lembrar. Eu acho bom que Deus, esse Deus compassivo, esse Deus Jesus, né, o manso e humilde, que tem um coração cheio de compaixão por nós, ele trouxe a frase para mim: aconteça o que acontecer, eu sou soberano. Aconteça o que acontecer, eu sou soberano. Não duvide da soberania divina de Deus. E nós estamos aqui novamente crendo que a palavra de Deus é que nos aperfeiçoa, nos santifica e nos liberta. Ela separa a nossa alma do espírito, porque a alma é o coração, onde ficam as emoções, o sentimento, e quer atrapalhar o espírito, tirar a nossa paz. Mas nós estamos hoje numa mesa. Fecha seus olhos. Se não tiver como fechar seus olhos, você está dirigindo, ou você vai assistir depois. Se você está nesse cotidiano, nessa correria famosa, nesse cotidiano que não é nada saudável, pense em Deus. Feche seus olhos e pense em Deus. Acredite, é pela fé. Se você pensar em Deus, você vai pensar em todos os atributos que pertencem a esse Deus. E o sobrenatural vai acontecer aonde você estiver. Deus Todo-Poderoso, obrigada por falar tão cedo ao meu coração e falar com essas mulheres. Obrigado por estar sentado à mesa conosco. Em nome de Jesus, nós cremos, nós aceitamos e nós pedimos, Senhor, a obediência perfeita desse Cristo puro venha sobre nós nesta manhã. O Senhor falou ontem muito sobre que o fogo vem para purificar. Então, purifica o meu coração e o coração de cada uma. Visita a necessidade de cada uma dessas mulheres. Senhor, eu sei que o fogo é para tirar substâncias que não está que não está alinhado com teu reino, que não está com o princípio da tua palavra. Então, eis-nos aqui, Senhor. Eu creio nesse fogo purificador que vai ficar, Senhor, o coração, Deus, limpo, um coração de carne sensível a Ti. Eis-nos aqui, Deus, se nós cremos, nós pedimos a Sua ajuda para esse dia. Nos ajuda, nós precisamos de Ti, nos ajuda a ter fé, nos ajude a nos apropriar das tuas promessas de Gênesis e Apocalipse é para nós. Senhor, o Senhor visita cada lar nesta manhã. O Senhor sabe aonde a Suzana está sentada. Senhor, a Priscila. Senhor, a Renata, Senhor, a Renata Garcia, a Renata, Senhor Maria. Jesus, visita. Em nome de Jesus, visita a Márcia. Visita a Vantilma, a Raunita, visita a Érica, Senhor. Visita todas as rosas, aquelas que não tem como entrar hoje.
ou Senhor, já passaram por aqui, visita, e nós, como chamados para abençoar, nós abençoamos nesta manhã todas as rosas que estão nesse grupo. As rosas que não conseguem participar já participaram. Nós abençoamos vocês. Em nome de Jesus, nós abençoamos você com a graça, com a paz e com a reconciliação. Deus Todo-Poderoso, eu encerro e te peço, venha sobre nós, como está escrito em Efésios 1,17. Humildemente nós te pedimos. Nós queremos sabedoria. Nós queremos sabedoria. Nos dê sabedoria, nos dê revelação no seu pleno conhecimento. O Senhor falou hoje comigo no livro de Isaías que o Senhor está desejoso em revelar coisa secreta naquela época para aquele povo. Então, eis-nos aqui. Revela, Jesus. Revela, Senhor, sonhos, coisas secretas para cada um aqui no seu individual. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que é de mistério, mas o Deus que está desejoso para nos falar, nos revelar coisas grandes. Em nome de Jesus, nós cremos. Amém? Amém? Vai desculpando aí que eu esqueci alguns nomes, mas eu falei as rosas, nós abençoamos a Emilva, e todos que vão entrando aí, tá bom? Porque tem hora que a cabecinha aqui quer dar um HD, né? Depois eu conto um testemunho para você. Tem dois testemunhos, mas o tempo é tão curto, né? Mas esse testemunho é importante, tá? Sobre um diagnóstico meu, fui no médico ontem. Isso tem que ser testificado, para que vocês tenham convicção e certeza que Deus, Espírito Santo, está falando conosco quando o natural não está resolvendo, tem alguma coisa errada, certo? Quando o corpo está gritando, tá bom? Então, Priscila, com você, minha filha. Bom dia, graça e paz, meninas rosas perfumosas. Amém. Quem conseguiu fazer alguma leitura ou do versículo chave ou do texto? Eu li e fiquei preocupada no finalzinho, depois, se você não falar o que eu vi lá, depois eu quero falar com vocês. Mas então, hoje a minha dinâmica é diferente, é exatamente para saber quem leu, porque eu queria que vocês trouxessem um pouco do que vocês estão vendo por trás dos ensinamentos, e principalmente desse, em relação à essência perdida. A Renata Maria, ela ainda está aqui já, tá? A Renata Maria tem o livro, a Márcia conhece. Vamos, meninas, sem cobrança. E elas gostam de falar, pode ficar à vontade. Exatamente. A irmã É Neide porque vai ficar assim, só quietinha. se eu ficar só falando, fica só o que eu estou passando, mas vocês têm bagagem, vocês têm conhecimento, vocês têm experiência. Então, assim, vamos construir hoje. E aí eu vou fazendo algumas intervenções caso necessário. Claro que a gente acaba fazendo, né? Meninas, eu sei que provavelmente elas não responderam porque elas não estão podendo, mas pode compartilhar um pouco, Tineide. De tudo E que a senhora Deus ainda tem tem um falado. testemunho passado da outra aula que a senhora não compartilhou conosco também. Ah, sobre que eu falei do testemunho Sim, da Raiz. sim. O que, ultimamente, o ensino é para a igreja, para mim, para nós nos posicionar. Mas há muito tempo eu caminhando na graça. Claro que hoje, né, de 10 anos para cá, nós temos um outro conhecimento, hoje nós temos uma outra visão, um discipulado, mas Deus continua nos alertando. E lá em Apocalipse é bem incisivo, é bem cirúrgico mesmo, o que vai acontecer comigo, com a igreja. Tá escuro, gente? Tá tudo bem? Tá me vendo? Então, há muito tempo, eu estava na igreja, muito bonitinha, participando de tudo, um casamento perfeito. E a minha mãe sempre alertava que o vento viria, né? Mas muito orgulho, muita vaidade, muita soberba, um coração que dá até nojo de dizer como que meu coração era, que vergonha. E aí aconteceu tudo, né? E a gente acha que sempre é o diabo, e separei do marido. Para mim, eu não desejo isso para ninguém, é a pior dor que um casal e os filhos possam passar. Deus me livre.
E eu sonhei que o meu pé tinha um tampão. Eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês. E quando o tampão saiu, era como se eu era uma árvore. Aí eu olhei para o meu pé e falei, nossa, tinha muitas raízes mesmo, raízes. E tinha umas batatinhas por baixo. Mas tinha tanta telha de aranha, tanta aranha, tanta sujeira. E na época, né, eu contei para minha mãe, e minha mãe não soube explicar. Hoje, graças a Deus, meninas, nós temos um conhecimento hoje que as remanescentes não receberam, mas nós temos que honrar elas. E com o tempo Deus foi falando, olha como que você estava. Foi necessário o vento vir, bater, bater, mas pela esse Deus compassivo, que teve que mostrar o verdadeiro diagnóstico das minhas raízes, não me deixou o vento levar eu, me arrancar com raiz tudo e ficar até louca. Porque ele garante que Isaías, eu vou, Racanderamá, passar você, eu vou jogar você no fogo, eu vou te purificar mais do que o prata, para ficar puro mesmo, para tirar toda a substância, todo o resíduo. Quando eu vi aquela raiz, eu falei, sou eu? Olha como que estava. E eu transbordava, eu falava, eu fazia as coisas, né? E queria que tudo fosse perfeito no meu lar. Mas eu estava doente, mas cheia de Deus, né? Sim, né? Cheia de Deus. Então hoje o Senhor, ele acabou de dizer na Bíblia para mim hoje, mãe, eu nunca falei mistério com vocês quando é questão de corrigir. Eu nunca escondi, ele falou isso para o povo de Israel. Eu nunca escondi de vocês o verdadeiro diagnóstico, como que vocês estão. E eu nunca confiei em vocês. Olha, então eu não era uma pessoa de confiança para Deus. Ele nunca me chamaria de amigo, de amiga. Aí eu encerro aqui e para falar sobre o Apocalipse. E precisou mesmo. Eu penso assim, se eu pudesse ser uma cineasta de Hollywood, eu faria um filme desse. Como se Deus me pegou ali, mostrou ali minhas raízes, sacudiu mesmo, sacudiu, igual eu faço aqui com as minhas plantas, igual a Priscila pôs lá com os brotinhos de, de cebolinha verde. Eu acho que doeu, acho que dói na planta, porque Deus me sacudiu tanto. Ele me sacudiu, eu falando que tá doendo, e ele limpando, limpando, filha, não pode ficar desse jeito. Porque a batata também, aquelas batatas, não é boa, elas enfraquecem a raiz, eu não sei nem. Depois a gente vai estudar. Aquela batata ali, ela tava um ser, um intruso. E sacudiu muito, sacudiu. Limpou. Mas eu fui abalada, tudo foi abalado. E a Priscila falou semana passada, as coisas vêm para abalar, né, para te abalar, para deixar um inabalável, né? Foi essa frase mais ou menos, né? É forte demais. Aí quando eu vou em Apocalipse ontem, eu fiquei, meu Deus, o Senhor falando de luzeiro, luzeiro, candelabro. Falou, preste atenção, Ivaneide. Por isso que às vezes eu, como igreja, estou tão confortável, ah, estou tudo bem, não vai acontecer. Preste atenção, assim como ele falou para o povo de Israel, preste atenção. Você, agora eu vou falar como se fosse para mim, para vocês entenderem, para mim não jogar responsabilidade para vocês, é minha responsabilidade. Preste atenção, minha filha. Tem aproximadamente 10 anos, não, 20 anos, foi depois que eu voltei com meu marido. E agora, real, 10 anos que eu estou falando com você. Eu estou falando de amor, de compaixão, de vestes, de tantas coisas. Mas se não se arrepender, eu vou tirar a luz de você. Foi isso que me impactou ontem. Eu vou tirar a luz de você, ó, noiva, igreja. Ah, mas o que é isso? Tirar de mim? Eu já sou tua filha, eu já te aceitei, Jesus. Eu sou sua filha, sua herdeira. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer isso? Luz vai tirar? Eu não vou brilhar mais? E eu deixo a Priscila concluir, porque falou pessoal comigo isso. Aí, essa semana, o Senhor falando que quando eu oro, eu busco Ele lá do céu, isso é meu, Ele falou conosco, que nós, quando oramos de madrugada, nós somos como luzeiros, né? Somos como lanterna, lá do céu, Deus olha nessa imensa escuridão
essa escuridão seja específica de vários tipos, natural, espiritual, é como que cada uma de nós estamos como lanterna, como farol. Então, por isso que o Senhor está falando, preste atenção. Mude tudo, limpa tudo, aceite, submeta ao meu amor, porque muitos não entrarão nessa correção e vai continuar na graça, mas a luz será tirada deles. E a luz pode se dizer vida, esperança, sonhos. Deus falou de sonhos no meu coração. Vivacidade. Quando tirar a luz também, pode ficar uma pessoa enferma. Ah, é Deus vai castigar. Não, é porque eu resolvi a não entrar na correção. Era isso, tá bom? Depois tem mais coisa, mas esse aqui é guardado e Deus vai falar a cada um de vocês. Vai Ele vai ser falou, compartilhado, né? amém, Priscila, senão fala demais. Amém. Então, meninas, é exatamente isso. O que me impactou muito, porque no final do livro ela até coloca a frase, no final do capítulo, nós estamos no dia 8, né? Seguindo a sequência, página 49, a essência perdida. Nosso texto-chave, Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Mas ele prossegue, que é o que a minha tia falou aí. Deixa eu só pegar para vocês aqui. A segunda parte do 5, que é o que dói. Vou ler novamente. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti moverei do seu o lugar, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Gente, isso é uma correção, é um chacoalhar muito profundo. E ontem, quando eu fui mexer com as minhas mudinhas, eu fui lá na terra da minha mãe, para vocês verem, eu fui em janeiro. E essas mudas, eu trouxe um monte de cebolinha, então, lindas, perfeitas, grossas, assim. A terra da minha mãe é uma terra muito produtiva, então elas estavam nutridas, bem alimentadas, robustas, firmes, tanto que eu puxei assim, ó, saiu com raiz, eu tirei com raiz e tudo, que eu falei, eu vou plantar, eu quero isso daqui para mim, porque seria algo que eu ia ter que cuidar, e esse cuidado ali também ia me trazer essa lembrança, esse jeitinho, essa coisa da minha mãe, porque chegava lá, minha mãe fazia comida, pegava a cebolinha fresca na horta e tudo mais. E eu fui usando as cebolinhas e deixando o resto lá, quando eu cortava, o resto da raiz, né, para baixo, para. Falei, não, depois eu planto, e eu preciso de terra, ó, os alimentos necessários, o ambiente necessário, né? Eu preciso de terra, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e fui deixando na geladeira. O bom é que na geladeira ela permaneceu, ela não morreu, porque ainda tinha terra nas raízes e estava refrigerado, então ela não morreu. Mas elas estavam, como se diz, mirradas, fracas, né? Porque elas não tinham os nutrientes necessários. E eu fui na minha sogra no final de semana, e ela tem muitas plantas, ela cultiva essas terras, assim, e eu falei, me dá terra que eu preciso plantar minha cebolinha. Mas por que que eu não plantei antes? Porque, assim, acho que é, eu tinha perdido algo. O meu propósito, a essência que estava ali, que era o que eu queria fazer, o que o Senhor tinha colocado no meu coração, havia se perdido. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 9 meses. Olha o gerar. 9 meses. É um gerar novamente. Eu chorei muito ontem de manhã, quando eu peguei as cebolinhas. Porque o Senhor, ele fala conosco com coisas muito pequenas, quando nós estamos sensíveis para ouvir a voz dele. E eu falei, olha, por que que eu me perdi nesses meses? Foram acontecendo coisas que foram machucando, veio a ausência dela, por mais que eu sei que foi o Senhor quem fez. E o Senhor falou comigo. Eu não tenho dúvida do que Deus fez. Mas, querendo ou não, foi muito precoce para nós. Verdade. Eu fico assim, às vezes a gente comete o erro, né? De falar assim, tanta gente que precisava ter ido, tanta gente que podia ter ido, por que que foi ela? Minha mãe não conseguiu ver as coisas que ela queria ver. Minha mãe
vai deixar de ver os filhos, vai deixar de ver os netos, vai deixar de ver algumas realizações. Mas eu também sei que, pela glória do Senhor, a partida da minha mãe foram colocando algumas coisas nos eixos, foram trazendo algumas coisas para o lugar, coisas que haviam se perdido. Todas nós fomos criadas em um lar cristão. Todas nós tivemos uma base. Nós temos, nós temos a minha avó como esse farol, esse luzeiro, esse candeeiro que o Senhor trouxe na terra para nós. E a minha avó passou para minha mãe. Meu pai também é uma pessoa cristã, meu pai pastoreou. Então nós viemos desse lar um pouco desestruturado, sim, mas nós temos essa essência, nós tínhamos referências, nós temos referências. Só que nós fomos nos perdendo. Nós fomos tomando rumos diferentes. Eu sonhava em ser missionária, eu sonhava em pregar, eu falava, Senhor, eu achava assim, por ter sido criado, por gostar, por estar ali na igreja com meu pai, numa idade mais madura, madura entre aspas, né, assim, na minha adolescência, eu já fui da igreja católica, então, assim, eu cresci, eu me alimentei muito na igreja católica, mas no sentido, eu lia muito a Bíblia, então eu queria ensinar, eu queria ir para catequese, eu queria ser professora de catequese, porque eu queria ensinar. E o Senhor foi só preparando as coisas, preparando as situações, para que hoje eu pudesse estar onde estou. Só que no meio do caminho, algumas coisas se perdem. E essa essência que aqui traz na lição de hoje, fala assim, voltar atrás é difícil, é muito difícil. E esse voltar atrás, igual eu falei, há um ano o Senhor está me colocando nessa posição, há um ano e meio. Porque nós acostumamos a associar a decisão de retrocesso a perdas. E isso gera dor. Se o Senhor mandar você recuar hoje em algo que vocês estão fazendo, isso vai gerar um desconforto, isso vai gerar uma dor. Mas para Deus, o voltar atrás, você se reencontrar, ou você, na perspectiva do céu, você vai ganhar, porque isso é corrigir. É porque você precisa corrigir algo que você perdeu, você precisa alinhar algo que está desalinhado no céu. E antes, exatamente isso. Eu era essa pessoa que buscava, que ia para monte, que ia para vigília, que orava. Eu era uma pessoa intensa, porque eu queria ser cheia da presença de Deus. Eu me via viajando, eu me via pregando a palavra, eu me via em lugares que hoje eu nem me imagino mais. Mas eu deixei. A minha primeira gestação foi o momento que eu mais fiquei assim, grudada, amalgamada com o pai. Porque foi um momento de muita dor na minha vida. Eu fui muito acusada, porque eu fiquei grávida sem estar casada, porque eu me relacionei com alguém, e a família do meu pai, ela tem esse tradicionalismo, essa coisa. Então, assim, até para falar da minha gestação, fizeram uma reunião de família para contar para todo mundo. Olha, vocês imaginam alguém. Eles sabiam, mas assim, os meus tios sabiam, mas tinham que contar para os outros, né? E a minha avó Ana, que já faleceu também, ela apontou minhas primas tudo, mas ela não me apontou. Então isso me doeu, porque ficou assim, parecendo, nossa, eu decepcionei. Eu tinha sonhos, eu tinha projetos, que foram todos foram largados. Mas aí eu aprendi a ressignificar isso que aconteceu na minha vida. Porque o meu filho, o Davi, eu falava que ele era, eu falava sempre, falei, ele é o meu gigante. E ele é a minha força. Ele é o Senhor me deu ele como todos os meus filhos têm uma particularidade na minha vida, mas ele é um companheiro. Eu sempre falei, ele sempre foi um farol, uma luz assim que o Senhor colocou na minha vida para eu olhar e falar porque eu não posso desistir de nada. Eu tenho que continuar seguindo, e eu tenho que me reencontrar, eu tenho que buscar essa essência. O texto de Apocalipse, ele nos lembra que algo se perdeu durante o caminho de volta. Mesmo você voltando, você perdeu alguma coisa. O que você perdeu hoje? O que está perdido que você não está encontrando? Você se perdeu com o quê? Às vezes nós nos perdemos com referências.
Às vezes nós nos perdemos em meio às dores. Às vezes nós nos perdemos em meio a tantos afazeres. Verdade. Olha lá, Marta e Maria, o que que elas estavam? Uma se posicionou diante dos pés do Pai para ouvir, para receber. Mas a outra, por mais que o servir é importante, ela se perdeu no ato de servir. Ela se E ela ocupou perder demais. em, a gente pensa assim, mas e elas se perderam no certo. Ah, eu estou certo do que eu estou fazendo, no correto, Sim, né? no correto, igual o servir é importante, mas ela se perdeu no servir naquele momento. Então, assim, e ela se perdeu onde? Dentro de casa. Verdade. Ela estava dentro de casa. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós nos perdemos. Priscila, Nós olhamos, oi. te cortando aqui. Sim. Ontem eu tava conversando com uma amiga que ela tá desse jeito, sabe? Ela tem uma doença que dói o corpo todo, eu esqueci o nome. E Fibromialgia. essa, aham. Então, ela falou: eu tô cansada. Eu falei, amiga, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não, porque as instituições, os pastores, né? Eles vão sugar, sugar, sugar. Família, parentes, amigos. Se a gente não aprender a dizer não, vai sugar, 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 tirar toda a sua energia. E quando você não estiver dando conta de fazer mais nada, você é abandonada, porque você não dá mais lucro, né? Então, eu estava conversando com ela sobre isso, sabe? Você falando aí, eu lembrei, porque ela tá vivendo desse jeito, sabe? Doente e tem muito a servir e servindo, 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 mas vai perdendo a essência, né? E não consegue cuidar. Quando a gente se doa demais, sem saber dizer não, a gente se destrói e aí não consegue cuidar do maior ministério, que é a nossa casa, né? Então eu estava conversando com ela sobre essa questão e veio a calhar. Eu lembrei. Posso fazer só dar uma palavrinha, pegando o engajo aí da Márcia? Ela falou muito assim sobre fibromialgia e agora, né? É, a pessoa ela gera uma frustração por não dar conta, né, de fazer as coisas. E a fibromialgia são dores emocionais encapsuladas nas pessoas. Às vezes é o corpo dando sinal. A minha mãe faleceu assim, juntando muito problema, não dando conta de fazer as coisas, né? E isso vai se tornando assim algo frustrante para a pessoa, né? E às vezes é o corpo dando sinal ali, é dor da cabeça ao dedo do pé, né? A dor, né? E ela queria dar conta de tudo, né? E a gente não tem que dar conta de tudo, né? Infelizmente não tem, né? E a pessoa sofre, não tem jeito, né? É isso. Amém. Mas é isso, tá vendo? Então, quando você precisa voltar nesse caminho, aí você também tem que ter o cuidado de como voltar, porque não é correndo. O senhor não quer saber se você vai ter velocidade para voltar atrás no que ele está te mostrando, porque não é velocidade nem produtividade que vão dizer que você tem intimidade com o pai. Porque até para você voltar, se você ainda não estiver em intimidade com ele, você não vai conseguir encontrar o que está perdido. Quando nós falamos da essência, nós falamos, vamos voltar ao nosso primeiro amor, né? É, é esse amor, essa conexão, essa ligação com Deus. Porque ele te leva a lugares onde você não se preocupa. Quando você está assim, você tem a sua essência, você sabe, você tem o seu bom perfume agradável, suave, o bom cheiro que o pai quer. Então você sabe quem você é. Você sabe para que você foi chamada. Você está posicionada. Mas quando nós perdemos, você perde essa identidade. Você perde. A palavra fala em Gênesis 2, né, que a mulher ela foi chamada para ser cuidadora, auxiliadora.
A nossa primeira essência está ali. Você foi chamada para cuidar de algo, para auxiliar alguém, para ser uma mulher idônea. Mas nós perdemos isso no caminho, com tantas referências, com tantas informações desse mundo hoje moderno. Nós nos perdemos. Aí você fala, auxiliadora, como? Você está em casa? Não, pega e faz você. Você não tem o prazer de auxiliar seus filhos, de auxiliar o seu esposo, de ser uma pessoa companheira. A gente vai perdendo a nossa essência, nós vamos perdendo a feminilidade, não é feminismo. Verdade. A feminilidade é a doçura, é a delicadeza, é a postura de você enquanto mulher, mas com essas características. Não é você falar eu sou o melhor, porque nós não somos melhores, nós estamos na mesma posição com funções diferentes. O Senhor não colocou nenhum acima, nenhum abaixo. Nós estamos na mesma posição, mas com funções diferentes, com chamados diferentes, Verdade. com atividades diferentes ali dentro do lar também, na criação dos filhos, no casamento. E nós temos que entender que não são os louvores dos homens, tampouco as críticas deles. Elas não nos movimentam. O que essas pessoas pensam são transitórios para as nossas vidas. O meu olhar, ele tem que estar no consumador da minha graça, da minha vida, da minha fé. Então, se eu me movimentar conforme o que os outros pensam, conforme o que os outros vão falar de mim, eu vou continuar perdida. Eu não vou ter, eu nunca vou achar a minha essência. Verdade. Em Filipenses 4, versículo 18 ao 19, a palavra nos diz: recebi tudo, olha só, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprida desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, me veio da vossa parte como um aroma suave, o bom perfume, a sua essência. E quando você tem ela, a palavra também fala, cada uma de vossas necessidades serão supridas. Quando nós estamos conectadas em intimidade com o Pai, que você reconhece, porque você, na sua essência, ele fala aqui para nós, ainda a autora, ela traz para nós a parábola da dracma perdida. Aquela mulher, porque a parábola, ela não, nós temos que entender que ela não faz referência a dinheiro. É uma analogia só que o Senhor trouxe, uma parábola, uma história, para que nós pudéssemos aprender. Porque muitas as pessoas dão valor naquilo que, né, que elas acreditam que tem valor para elas, né? Geralmente dinheiro. Mas aquela parábola, ela nos fala que a mulher, ela perdeu algo. Ela perdeu algo no caminho ali dentro de casa, ela perdeu algo. Ela tinha 10, mas ela ficou com 9. Então eu tenho alguma coisa. Tá tudo bem, só uma não faz diferença. Mas aquele fazia total diferença na vida dela. Aquela uma dracma era importante. E ela precisou voltar no trajeto, ela precisou voltar no caminho para poder descobrir o que e como e onde estava perdido. E ela começou a fazer essa faxina, foi dentro de casa. Ela começou a se examinar. Quantas de nós paramos quando você não sabe a direção, não sabe a direção que toma, não sabe, não consegue ouvir, não consegue ter clareza, você está se sentindo perdida. Você para? Quando você perde a paz, você para?
Você pede o Senhor auxílio? Você pede direção de Deus? Você consegue parar, silenciar as vozes da multidão para poder tentar encontrar, se reencontrar, reconectar? Será que nós fazemos isso? Ou nós continuamos agitadas e perdidas? Faz, não, tudo bem, acho que eu estou sentindo só um incômodo aqui. Está sendo só um incômodo. Nada demais. Mas quando aquela mulher, ela voltou, porque ela queria encontrar aquilo que ela havia perdido, a essência, ela faz parte de nós. Então, ela precisou voltar para se reconectar, para encontrar. Às vezes, nós nos comparamos. Gente, nós somos mulheres, e mulheres são terríveis. Mulheres, ela tem um poder comparativo, ela tem uma coisa que você está qualquer lugar que você chegar, você vai olhar para outra pessoa que está entrando. E você olha com aquele olhar de raio-x, você olha de cima embaixo, de baixo para cima. Aí você começa a comparar. Olha o jeito que ela fala, olha o jeito que ela anda, olha isso, olha aquilo, olha o jeito que ela ministra, olha o jeito que ela gesticula. Nós somos terríveis. Mas a comparação, ela é algo que nos tira a nossa essência, ela tira a sua singularidade. A singularidade, ela é única em cada uma. A Raunita, ela é única. Você tem as suas qualidades, você tem a sua essência, você tem o seu jeito, a Érica tem o jeito dela. Cada uma de nós temos o nosso jeito, as nossas particularidades e singularidades, e nós devemos ser respeitadas nessas colocações, nessas posições. Mas nós achamos assim, ainda até falei de máscaras esse final de semana aqui em casa, mas nós queremos colocar máscaras, queremos vestir roupas que não são nossas. Você pode até vestir uma roupa, mas a sua essência vai continuar sendo a mesma. Não vista a roupa que o Senhor não colocou em você. Não queira vestir aquilo que o Senhor não te autorizou a vestir ainda. E o Senhor, ele vai te trocar as vestes. Ele vai trazer no momento certo as vestes que você necessita. Mas para isso, olha o que a palavra diz. Deixa eu achar aqui onde eu anotei. Só para vocês verem. É 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Então, o Senhor, o bom perfume do Senhor, ele está conosco. Para aqueles que estão em vida, é cheiro de vida. É vida, é transformação, é mudança. Mas para aqueles que buscam morte, é cheiro de morte. Aqueles que não querem estar com o Pai. Meu filho ainda falou assim: mãe, mas o Senhor não fala que todos são salvos? Sim, todos são, mas aqueles que são filhos. A palavra do Senhor, as promessas, elas são para quem são filhos. Se você se colocar na posição de filha, tudo que está aqui é para você. Mas se você não se reconhece como filha, se você não tem essa identidade firmada em Cristo, Deus não está falando com você ali. Mas nós precisamos falar, pregar e ensinar, trazer essa verdade. Para que todos, porque o Senhor, ele não tem interesse que ninguém se perca no caminho. O Senhor, ele tem um chamado para todos nós. O Senhor, ele veio para que todos tivessem vida. Para que todos. Mas nem todos querem. Nem todos querem. Muitos não querem voltar e reencontrar o que perdeu. Talvez por vergonha de expressar quem é agora. Você possa estar colocando algumas máscaras. Então você precisa se lembrar de onde caiu. Tirar as máscaras. Tirar essa roupa que não te pertence. E falar: Senhor, eu quero ser resgatada.
Eu quero que o Senhor coloque, eu quero encontrar o que eu perdi no caminho. Mas eu preciso buscar primeiro aqui dentro. E quando nós falamos de casa, também é o nosso coração, amadas. A gente fala casa terrena, casa estrutura. Não, a casa aqui é o meu coração. Quais são os valores que eu perdi no caminho? Quais foram os desejos? Eu falei no início, eu buscava o Senhor, eu orava, eu ia para monte, eu fazia muita coisa. Se me perguntar depois que eu casei, quando eu fui a um monte, eu não sei. Nunca mais. Não, senão acho que é porque eu não me vinculei com pessoas aqui que façam isso. Mas eu não, hoje eu oro, hoje eu busco a presença do Pai novamente, hoje eu busco me reconectar novamente, para voltar a algumas coisas que se perderam em mim, que eu sei que eu tinha e que eu deixei. Eu deixei o mundo, eu deixei as circunstâncias, eu deixei as dores tirarem isso de mim. Quem sabe você se sinta sem direção, até ferida, por não ter acendido a sua candeia. A candeia é a luz que nós precisamos. E essa luz é Deus. Essa luz é Deus que traz o discernimento, o direcionamento. Se você é igual, eu escutei uma palavra sobre faróis, e o pastor falava bem assim, durante o dia, um navio consegue ver a direção com as boias, consegue enxergar ali, algum está sinalizado. Mas e à noite? E no escuro? Quando você está perdida? Você enxerga alguma boia no mar? Você vai enxergar alguma coisa? Não vai. Aí o Senhor colocou 3 faróis. Esses 3 faróis são sinalizadores para a sua vida, para o que você precisar fazer em qualquer situação. E os 3 faróis estão alinhados. Pega os seus 3 dedinhos e coloca assim. São 3 faróis, ó, alinhadinhos. O primeiro farol é a palavra. Tudo quanto você. São 3 faróis. E os 3 faróis alinhados. Então, quando ele vê o primeiro, ele sabe que ele tem que virar e entrar, porque ali está o caminho. Então, ele não vai se perder, porque os faróis vão estar acesos. A palavra de Deus. Tudo quanto você for fazer, se mover, dizer, olha se a palavra está concordando com você. Se a palavra está sendo referência na sua vida. Se ela está sendo o seu farol. Se não for, você já está no caminho errado. Depois da palavra, ele fala conselhos. Busque conselhos em pessoas sábias, pessoas maduras, mas pessoas que também andam na palavra. A palavra diz que antes você ter uma pessoa que tem um bom conselho para te dar. Às vezes tem pessoas maduras, mesmo essas maduras, elas não são capazes de te dar bons conselhos. E às vezes tem uma pessoa nova ali que ela consegue. Mas então busque pessoas que podem te dar conselhos, pessoas que estão ali direcionadas pela palavra. Em Provérbios 24:6, se vocês quiserem anotar, fala algo sobre conselhos, e Eclesiastes 4:13. E sobre a paz, você tem a palavra, já estou no caminho. Eu tive um conselho, alguém me deu um conselho dentro da palavra. Agora, a paz, ela está no seu coração. A paz, ela permanece na sua vida. Então, se você continua em paz, Filipenses 4:6, pode seguir o caminho. Toma a decisão, toma a direção, mas se você perdeu algum desses no caminho, para e volta. Volta e procura saber o que está acontecendo. Porque o Senhor não está te direcionando. O Senhor não está te permitindo ir. Então, que nós venhamos ser 3 faróis sempre nas nossas vidas. Que venhamos acender essa candeia e pedir ao Pai para que nos direcione. Às vezes, essa escuridão, nós vamos para elas por conta de sujeira. Porque quando você perdeu, você tem que vasculhar, tem que limpar para achar o que perdeu. E no meio da sujeira,
Minha tia falou das raízes, das batatas, ela sacudia ali. Tinha algo que precisava ser limpado, tinha algo que precisava sair, que não pertencia mais àquela vida, que não pertencia ao novo que Deus queria fazer. Então, quando nós estamos com algo oculto também, o Senhor fala às vezes das feridas, nós temos tantas coisas que nos machucam, e nós guardamos lá no profundo e fala assim: ninguém vai saber disso daqui. Não vou compartilhar com ninguém, porque ou me traz vergonha ou me traz dor. Mas até isso que está escondido. A palavra fala, em Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros, não para que vocês sejam perdoados, mas para que vocês sejam curadas, saradas, porque tem feridas lá no fundo que vão trazer sequelas, vão trazer cicatrizes, vão trazer rachaduras para o seu casamento. Existem feridas familiares que vão interferir hoje em quem Deus quer que você seja, na posição que Deus quer te colocar. E tudo isso faz parte da nossa trajetória, tudo faz parte da nossa essência, porque isso faz com que nós nos perdemos. Agora, no momento em que eu acendo a luz, no momento que eu trago um farol, que eu trago a candeia, que eu ilumino, a escuridão é dissipada. Eu tenho luz. Não haverá mais espaço para pecado, para mentira, para as dores. Já não há pecado mais para sujeira. Já não há mais lugar para o que está perdido. Porque eu tenho luz para iluminar o meu caminho, eu tenho luz para direcionar a minha casa. Eu tenho luz para trazer ali a claridade interior que eu preciso, para trazer a transparência, para trazer a verdade. Não tenha nada escondido. Vivam na luz. A escuridão, ela abre portas para coisas ocultas. Então, não permita nada escondido. Às vezes a gente brinca, eu tinha falado assim, eu vou comprar algo. O Leonardo não vai deixar eu comprar, mas eu vou ali, eu compro, eu coloco lá no fundo do meu guarda-roupa. Uma hora eu tiro e visto. Ele, você comprou isso? Não, não comprei, não, comprei. Comprei tem tempo e escondi, né? Tá vendo? E às vezes nós fazemos isso. Você compra algo, eu vou sutilmente, eu vou esconder aqui, ó. Tá escondidinho, ninguém sabe, ninguém tá vendo. Amadas, ninguém tá vendo, né? O céu está vendo. O Pai está vendo. Então não tem como. Então traga luz, traga verdade. Comprou? Comprei, eu acho que estava na promoção, ou então não compra. Mas entenda que tudo quanto nós fazemos tem um. Nossa, meninas, chegou alguém aqui no meu portão. Um minutinho. Eu preciso só ver aqui quem é. Só mais quantos minutos, Priscila? Vamos. São 8 Vai lá, Sim, eu só pode ir tenho lá, 5 minutos para Priscila. concluir Pode ir com lá. vocês, tá? Então é isso mesmo. Pode ir lá. A Priscila falando aí, né? Acenda sua candeia, luzieiro, né? Foi a palavra que eu acho que é luzieiro mesmo, até falei, escrevi isso nas minhas anotações. Quando ele fala, vou tirar a sua luz, o seu candeeiro, o que Deus falou muito forte no meu coração é: você vai deixar de discernir. Porque chega um tempo que Deus não fez isso com o povo de Israel, foi corrigindo o povo, e a Bíblia é bem clara. Eu ainda não confio em vocês, meu povo. Vocês têm a tendência de inclinar, desviar do meu caminho. Aí ela falando, e depois ela foi: vou tirar a sua luz, não conseguirei, eu não vou chegar no nível que eu não vou conseguir discernir, e nem vou ter sabedoria. Eu vou começar a agir por conta própria, né? Tomar decisões tudo por conta própria. Falar: ai, Deus, por que que o Senhor deixou agir isso? Porque eu não voltei lá e tentei, não voltei aonde eu perdi a minha essência, não me arrependi e não apliquei nos 3 faróis, igual a Priscila explicou. E escuridão vai abrir portas, a Priscila falou, e abre porta mesmo. E o que que vai prevalecer? É a carne, justiça própria,
Aí eu tenho o meu direito como mulher, e começa a se distanciar, né, do que é atitude divina, né, princípios divinos e os frutos, né, os frutos do Espírito. Era para incluir isso aí. E a gente vai perdendo a nossa essência em Cristo, vai perdendo o que o Senhor tem trago para as nossas vidas. Aquilo que você não limpa vira iniquidade na sua Verdade. vida. E para ser cheia do Espírito Santo e ser a habitação dele, a nossa casa tem que estar limpa. Então, tudo que está no escuro, você precisa limpar, você precisa tirar. E a E, iniquidade nos deixa impuras. sim, e quando nós fazemos essa limpeza, essa varredura, às vezes nós encontramos coisas que nem nos pertencem mais, que não é nem para estar ali. Então, o Senhor, ele vai remover, porque também nem tudo que você guardou pode ser ruim, mas você tem que saber esse peso, você tem que saber o que precisa ser retirado Verdade. e o que precisa permanecer. Buscar discernir quais são os objetos que você encontrou que precisa ser descartado. Quais são as lições, os sofrimentos, as dores que você precisa descartar. Porque o passado, ele não serve para nós para trazer dor. O passado na sua vida, ele tem que ser como para uma direção. Para você ver o que aconteceu, para conserto. Você viu como foi, você viu onde errou, viu o que aconteceu para você tomar um caminho diferente aqui. Ele só é uma referência. Ele não Verdade. é posição para você ficar ocupando. Então, se você está vivendo no passado, sai desse lugar. Se você está vivendo de lembranças passadas, de amarguras passadas, sai desse lugar. Esse lugar não te pertence. A perda da essência também significa perda da alegria e da celebração. É. Nós nos entristecemos de tal forma que nós perdemos, né? Aí, para a gente só finalizar, o Senhor, quando essa mulher encontrou a dracma, ela se alegrou. Mas ela se alegrou sozinha? Não. Não. Ela quis celebrar. Ela quis celebrar com os amigos de verdade. Nós encontramos, na celebração, nós encontramos pessoas para celebrar conosco. Chamou para uma celebração, você vai ter meio monte de gente, quem é amigo e quem não é. Mas na dor, quando você está perdida, conta nos dedos quem é que você acha para chorar com você, para te ajudar a acender a luz, para te ajudar a procurar o que foi perdido. Mas aqui, a palavra fala, há processos que cada uma de nós precisamos atravessar sozinhas. Tem processos que o Senhor vai te colocar no deserto, sim. Tem processos que você vai precisar é o fogo que te refina, é o fogo que vai te forjar. Mas ao mesmo tempo que o fogo vem, quando a minha tia falou ontem do fogo, nossa, vinha no meu coração e eu lembrava. Quando o fogo vem para forjar uma arma, para moldar, ele vai, tira toda a impureza, ele forja. Mas o Senhor, ele traz a água, ele traz o bálsamo, ele Verdade. joga a água para dar constância e permanecer aquilo que foi forjado. Então, você está no deserto, você está caminhando sozinha, é o seu caminhar, é o seu crescimento, é a sua maturidade. O Senhor, ele só está fazendo isso para que você não se perca. Ele só está te amadurecendo para trocar a sua armadura, para trocar as suas vestes. Porque daí, depois que você passar do deserto, o Senhor, ele tem um maná para você, ele tem uma terra boa. Ele te passou pelo fogo, mas ele vai te dar água, que vai impregnar ali em você, que vai deixar firme aquilo que ele forjou em você, aquilo que ele trouxe para a sua vida. Então, reencontre a sua essência e a sua singularidade, mas tenha com quem celebrar. Verdade. Quando você se encontrar, tenha amigas verdadeiras, tenha pessoas que podem te dar conselhos de verdades, iluminados na palavra, para que possam te guiar. A essência nunca vai poder ser escondida. Nós trocamos vestes, mas a sua essência, ela continua aí. Então, tira toda a roupa que não te pertence,
toda a sujeira que não te pertence. Faz uma varredura na sua casa hoje. Tira um momento no seu dia. Pega essa palavra hoje, fala, Senhor, fala comigo ali, Senhor, mostra para mim o que está escondido, o que precisa ser limpo. Senhor, remove os objetos da minha casa. Repagina, faz uma nova decoração aqui. Tira aquilo que não precisa mais estar aqui, tira aquilo que é velho. E me Verdade. traga a essência nova, me traga o que é novo, me traga a essência que o Senhor me deu lá no início, mas que por alguma razão eu a perdi. Senhor, que eu possa ter o farol, que eu possa ter o candeeiro sobre a minha vida, para que eu não venha me perder, para que o Senhor não tire a sua presença de mim. Foi igual a minha tia falou no início. O Senhor, ele está conosco, mas a palavra fala. A salvação eu não perco, mas a presença do Pai da minha vida eu perco. Deus me livre. O Espírito Santo ele não vai se mover em algo que está sujo, em algo que está imundo, em algo que não quer. Ele não se move nesses lugares. Ele não se move na iniquidade. Então lembre-se, aquilo que você não limpa vira iniquidade. E para você ter vida, vida cheia, para você ser a habitação do Espírito Santo, você precisa limpar. Então vamos limpar as nossas casas hoje. Amém, Deus. Coloca um louvor, fala com o Pai e pede o Senhor. Fala, Senhor, traz para minha vida hoje. Eu ainda lembrei aquela canção. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, Verdade. até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Então é isso, é a glória do Pai, não é a minha. É a palavra dele, é a luz dele, não eu. Então que ele venha refinar, que ele venha me moldar, que ele venha me forjar como uma arma, mas que ele venha trazer o bálsamo para que essa Verdade. arma fique, que ela permaneça, para que aquilo permaneça na sua vida. Que você hoje venha vestir as vestes que o Senhor quer te dar, as vestes que ele tem para você. Depois vocês leem Isaías 61:3, Zacarias 3:4. O esmagamento, ele vai trazer maturidade. E o óleo fresco, ele só sai na prensa. Então, se a sua essência precisa nascer, se a sua essência precisa voltar, esse óleo ele só vem através da prensa. Maga. Amém? Amém. Obrigada mais uma vez por estarem conosco. E eu passo, porque eu já tomei muito tempo. A Márcia pode até orar para nós encerrar, né, Márcia? Meu Deus. Gente, que presença. Que forte ficou gravado, Márcia. Eu Que espero que sim. presença, que presença de Deus, oh glória, meu Deus. Deus, como? Vamos orar para a gente encerrar, mas é o que eu precisava. Foi a comida certa. Estava faminta. Meu Foi Deus. revelador e tudo que a Priscila falava, Deus trouxe a revelação para mim e eu fui anotando, fui escrevendo, porque eu não quero ficar indesculpável diante desse Deus. Só Amém? perde quem não vem, né? Hã? Só perde quem não vem. Isso aí, minha filha. Ore por nós, querida, que É nós ainda temos mais um diferente, tempo né? de estudar, nós temos que ainda estudar mais. Sen- Glória a Deus. Sentar-se à mesa é diferente. Estar neste momento, sentar-se à mesa. E só rapidinho eu quero compartilhar com vocês. Ontem, antes da Priscila colocar o tema, eu estava orando acerca disso. Deus, me traz de volta a minha essência. Porque eu estava conversando com Deus. Eu preciso confessar para vocês
porque eu estava assim muito focada em tudo, na presença, no meu ministério, em tudo. E foi acontecendo coisas e que eu falei para o Senhor que não valia a pena. E eu lembro de um dia que eu senti tão forte a presença do Senhor ungindo as minhas mãos lá na igreja. E eu sentia fogo nas minhas mãos. E eu não conseguia parar de glorificar. E o Senhor disse para mim que estava trazendo a mim a unção do louvor na língua de sinais. Só que aí foi acontecendo coisas. E eu comecei a reclamar, comecei a murmurar e falar, não vale a pena, para quê? E eu senti que eu fui perdendo essa essência, sabe? E ontem eu orei ao Senhor, falei, Deus, Sansão, ele se perdeu no caminho e ele se tornou um palhaço para os seus inimigos. Mas no seu último momento de vida, ele falou, traz de volta para mim o teu espírito. E eu falei para o Senhor ontem, falei, Senhor, assim como o Senhor fez com Sansão, nesses últimos dias da minha vida, traz de volta para mim essa essência. E a palavra do Senhor vem combinando, né? E hoje de manhã o devocional também, o Café com Deus Pai, quem fez sabe o que nós conversamos sobre isso, né? O trazer de volta, o amor esbanjador do Pai, que nos espera de volta e nos dá de volta a essência. Então, assim, eu fiquei muito maravilhada e eu precisava compartilhar com vocês. E uma coisa que foi falado, o perdão. O perdão é. Gente, como é essencial o perdão. E foi falado agora aqui também. Então, Deus é lindo e vamos orar. Pai querido, obrigada por esse banquete tão especial. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é esse Deus amoroso, porque o Senhor é esse amigo, esse conselheiro, o conselheiro maravilhoso, que Glórias. tem nos ensinado a nos comportar diante de Ti. Obrigada, muito obrigada, Pai. Só tenho gratidão no meu coração e que nessa manhã, meu Deus, as tuas filhas que tiraram essa 1 hora e pouquinho, Pai, para estar sentada à mesa contigo, ó Deus, possam, Senhor, também sentir, Senhor, nos seus momentos de adversidade, Pai. Não perca a essência, Senhor. Que nós possamos mesmo a cada dia nos deixar, Senhor, trazer luz às nossas raízes, Senhor, em nome de Glórias. Jesus. Que as nossas raízes, Senhor, possam ser expostas para enriquecimento, para um bom desenvolvimento e uma boa colheita, Pai. Sim, Deus, traga de volta a nossa essência, Pai. O primeiro amor. Queremos, Pai, o primeiro amor, Deus, em nome de Jesus. Queremos de volta aquele tempo, Senhor, contigo, que nós não nos importávamos com o tempo, nós não nos importávamos nem para comer, Senhor, mas queríamos ficar ali face a face contigo, Senhor. E a correria da vida, Senhor, tem tirado isso de nós, Pai. Mas nós queremos de volta esse desacelerar, ó Pai, essa plenitude, a calmaria da tua Glórias. presença, Senhor. Sim, Pai. Nós Nós queremos queremos. de volta, Pai. Nós queremos, Jesus. Senhor, obrigada por essa mesa tão Oh, glória. cheia de manjar Glória. tão especial, iguarias celestes para nossa vida. Obrigada, Senhor, muito Obrigada, Jesus. como é Aleluia. maravilhoso estar contigo. Como é Oh, glória. maravilhoso, Senhor, estar linkada a Ti, Senhor. Oh, Obrigada. glórias. Obrigada. Obrigado. Só quero agradecer, só agradecer, Pai, Aleluias. Aleluias. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória
Deus. Vamos tirar uma foto. A foto é para trazer honra e glória a esse Deus, trazer notoriedade para vocês. Quando se chegar em algum lugar aqui, ó, tá vendo lá no YouTube? Tá mostrando que eu estudo. Eu não sou qualquer mulher, não. Eu sou uma mulher que estuda. Eu não sou bobinha, não. Eu sou mulher do reino de Deus. Intelectual, sábia, cheia da palavra de Deus. Tá bom? Tira a foto aí, Priscila. Priscila não, Márcia, por favor. A Márcia saiu. Lembrando que nós vamos para o cinema semana que vem, hein? Vocês agitam lá o grupo. Quero estar juntinha com vocês, comer pipoca, sorrir um pouquinho, emocionar com o filme, que vai falar muito conosco. Amém. Todo mundo sorrindo. Aê! Beijão para Glória a vocês. Deus. Beijão. Beijo. Deus Celebre hoje, todas. celebre, glorifique esse Deus. Até mais. Amém. Amém. Existe graça do nosso Senhor Jesus Cristo para essa terça-feira. Amém. Glória a Deus.